E aí, tudo bem? Beleza? Dá aí um oi pra quem tá do teu lado, um beijo, um abraço, mas não vale se você já cumprimentou a pessoa que tá do teu lado. Então cumprimenta do outro lado que você não cumprimentou ainda. Beleza. Enfim, vamos continuar o nosso tema de volta para o passado. Semana passada falamos sobre um cara chamado Oséias, que trouxe uma mensagem dura de repreensão, de condenação para o povo de Deus, porque aquele povo estava, enfim, viajando, estavam vivendo coisas que Deus não aprovava e de uma maneira bem, enfim, simples e resumida, Oséias repreende o povo porque o povo estava se prostituindo com falsos deuses. Hoje a gente vai falar sobre um outro profeta, e é um profeta também muito queridinho, o profeta Amós. Você já leu o livro desse profeta? Por que o profeta Amós é um cara bacana? Porque Oséias, ele era tipo assim, amor, love, amar Gomer, perdoar ela e aquela coisa toda. Já Amós era um cara tipo faca na caveira. Eu fico pensando que Amós era aquele cara que, sabe aquele chato que vem pra falar a verdade, assim, tipo, ele não é chato porque ele é chato porque fala a verdade. Esse era Amós. Era aquele cara que estava no meio da galera e de repente falava, velho, mas isso tá errado. Ah, tá bom, deixa quieto, vamos tocar reto aí. Não, tá errado, irmão. Tá errado, muda essa parada aí. Esse era Amós, mais um dos profetas menores. E ele era um cara estilo sangue nos olhos, que tinha muita coisa para falar. Para você entender o teor da profecia de Amós, para você entender o teor daquilo que ele tinha para falar para o povo, vamos começar lendo ele? Abre lá Amós capítulo 5, versículo 21. Amós 5, 21. Só para você entender o nível do cara. Amós 5, 21. Como ele era um profeta, obviamente ele estava trazendo uma mensagem de Deus para o povo. Ou seja, falando em nome de Deus, representando Deus para a nação de Israel naquele contexto. E ele então começa dizendo aquilo que Deus estava falando para ele. Olha o que ele diz. Eu odeio... Uau! Isso é muito forte, né, velho? Porque hoje, se tratando de falar da parte de Deus, a gente fala, Deus te ama. Mas você já imaginou chegar, enfim, como enviado por Deus e falar, não, Deus odeia? É muito mais agravante, não é? E Amós, esse cara que entendeu que Deus estava odiando certas coisas e não poupou palavras. Na verdade, ele usa uma palavra muito forte. Não é uma palavra tipo, Deus não gosta. Tipo, Deus está de mal com vocês. Não. Deus odeia. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Que para nós nada mais seria do que o som da onda. Seria o tudo nosso. Seria os eventos que nós fazemos. E o que Amós está dizendo é o quê? Eu odeio tudo isso daí, velho. E ele continua dizendo ainda, não suporto as suas assembleias solenes. Que para nós seria aqui o nosso soma. Não suporto. Não é uma parada tipo assim, eu não gosto muito não. Pô, de vez em quando a galera desafina lá. Eu não gosto muito disso aí, não. Então, eu não suporto, velho. Para mim é intragável, eu não consigo consumir o que vocês estão fazendo. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas, isso não me agradará. Mesmo que tragam as melhores ofertas de comunhão, eu não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas músicas, a música das suas liras. Em vez disso, corra retidão como um rio e justiça como um ribeiro perene. Basicamente, a gente dá para entender que Deus tinha uma palavra dura para aquele povo. E estava reprovando a prática religiosa daquele povo.
E quando eu olho para esse texto, eu fico a me perguntar e a pensar, tipo assim, cara, por que Deus está tão bravo, velho? É como a tua esposa chegar em casa e falar, eu odeio quando você lava a louça. Eu odeio quando você lava a roupa. Eu não suporto quando você faz janta. Tipo, quê? Tá TPM? Tá louca? Por que Deus estava tão irado? Porque vamos ser bem honestos que aquilo que Deus reprova e não suporta são coisas que dizem respeito a Ele. Nós estamos aqui reunidos por causa dEle. E como Ele pode dizer uma coisa dessa? Tipo, as nossas ofertas. Não sei se diz respeito a você, mas diz respeito a mim. Pô, ela é suada, velho. É um sacrifício, real sacrifício. Eu estou entregando a Deus e eu estou entregando tipo assim, Deus, tá aí, mano. Nós na fita. E pensar que Deus olha para isso e está dizendo, eu odeio, não suporto, nada disso. Não é muito duro tudo isso, velho? E a pergunta que nós temos que nos fazer é, por que Deus estava com, enfim, essa TPM aí? O que estava rolando, velho? E é algo que, biblicamente, nós conseguimos entender. Lembra no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, que se você for entregar uma oferta a Deus, e se você souber que algum irmão tem algo contra você, deixe aquela oferta no altar, vá se reconcilie com ele, depois volte e entregue essa oferta. Lembra disso? Lembra de uma outra passagem que Jesus diz que vocês dão o dízimo do endro, do cominho e assim por diante, mas vocês estão negligenciando os preceitos mais importantes da lei, que é o amor, a misericórdia. Aí ele diz, eu não peço para vocês que vocês deixem de fazer isso, mas não deixem de fazer aquilo também. Que eu quero que vocês compreendam que aquilo que nos faz vir a um culto, aquilo que nos faz participar de um evento, aquilo que nos faz participar de uma conferência, aquilo que nos faz ofertar a Deus, precisa ser resultado. Precisa ser resultado. E não a soma em si. Exatamente por esse motivo que o soma, nós temos como entendimento de que ele é o resultado daquilo que nós somos e fazemos. Mas se nós só viermos ao soma, desacompanhados de um monte de outras coisas que ficaram pelo caminho, o soma de nada importa. De nada interessa. E a questão não é que Deus odeia o soma. A questão não é que Deus odeia o resultado. A questão é que Deus está muito preocupado com a equação que gera esse resultado. Deus está muito preocupado com aquilo que vem antes da tua oferta. Sabe, se a tua oferta ela é uma oferta acompanhada de ódio, de amargura, de barganha, Deus simplesmente reprova, não aceita. Se viram ao culto, é uma tentativa tua de aplacar a ira de Deus, Ele simplesmente detesta, não suporta isso. Vir ao culto, entregar uma oferta, servir a Deus, deve ser resultado de uma vida de justiça e de retidão. Dada essa introdução, vamos orar? Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Queremos aprender de Ti. Queremos aprender a Te agradar. Queremos aprender a viver da forma como qual o Senhor nos criou para que vivêssemos. Por isso, Senhor, nessa manhã, encha, ó Pai, o nosso entendimento de convicções, de revelação, de discernimento. Entendemos, Senhor, que aquilo que estamos conversando
é extremamente e estritamente espiritual. Não estamos tratando de autoajuda, não estamos tratando de motivação, estamos tratando, ó Pai, de algo muito mais profundo do que essa superficialidade. E por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor possa quebrantar a nossa alma, para que a voz do Teu Espírito possa ecoar em nós, gerando e produzindo em nós virtude, vida. Torna-nos, ó Pai, um pouco mais parecidos contigo nessa manhã. E dá-nos revelação do erro, do equívoco que aquele povo estava cometendo naqueles dias, para que nós não cometamos os mesmos erros, mas possamos agradar a Ti em tudo aquilo que fazemos. Fala conosco, ó Pai. Enche-nos, Senhor, de entendimento. Nós pedimos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vou ler um texto com vocês que está lá em 1 Coríntios 6,11. Diz o seguinte: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados. Se você entregou a tua vida a Cristo, essa é a tua realidade. Você foi lavado. Vocês foram santificados. Foram justificados. Preste atenção nessas afirmações. Vocês foram lavados. A pergunta que eu faço é: ser lavado procede de vocês? Não. Quando você fala que você foi lavado, quer dizer que alguém te lavou. Certo? Quem foi que nos lavou? Jesus, através da obra redentora dele. Ok, agora nós fomos lavados. E o que significa? Isso significa que nós devemos viver limpos. Aí a palavra está dizendo que nós fomos santificados. Isso significa que nós nos tornamos santos? Não. Significa que a obra redentora de Cristo nos permitiu viver em santidade. Se você entregou a tua vida a Cristo, santidade é uma questão de opção. Porque Cristo já providenciou isso para você na cruz. Então você foi santificado. Em outras palavras, você não podia se tornar santo, mas Deus te tornou santo. Amém? Te tornando santo, o teu empenho é se manter, viver na santidade que Ele te proporcionou. Aí tem um outro termo que ele usa, que é um termo que, enfim, anda em conjunto com outras palavras, como justiça, juiz e assim por diante, que é: nós fomos justificados. Se você entregou a tua vida a Cristo, você foi justificado. O que isso significa? Isso significa que de uma obra milagrosa e redentora de Cristo, nós nos tornamos justos. Agora a pergunta que eu faço para você é: quem se tornou santo pratica santidade. Quem se tornou justo pratica justiça. Esse é o resultado da obra de Cristo. Jesus fez isso por nós, para que nós praticássemos a justiça, para que praticássemos a santidade. Porque no final das contas, a palavra mesmo diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. A palavra diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é a cadeira que você está sentado e nem um prédio em que você está dentro. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. O que então o apóstolo Paulo está nos dando de dica? A dica que ele está nos dando é que, sem sermos justificados, nós não podemos participar do reino. Mas não basta isso. Não basta apenas uma justificação. Agora, dentro e pertencendo ao reino de Deus, nós devemos viver de justiça e em justiça. Amém? Devemos viver na justiça de Deus, porque Ele nos justificou. Agora a nossa vida deve ser observando as práticas da justiça de Deus, vivendo em retidão. Aí ele continua dizendo:
O reino é justiça, paz e alegria. Agora vamos fazer uma cascata contrária. A alegria é resultado do quê? Da paz. A paz é resultado do quê? Da justiça. Ele não colocou isso por um acaso, nessa ordem. Por exemplo, por que o Brasil vive numa guerra civil não declarada? Porque vamos ser bem honestos que morre muito mais gente no Brasil do que em muito país em guerra aí. Por quê? Sabe por quê? Por causa da falta de justiça. Porque o povo brasileiro, em suma, não vive alegria pela ausência da paz. O que eu quero que você compreenda é que tanto a paz quanto a alegria é produto da justiça. E o que Deus estava dizendo para aquele povo lá em Amós era o quê? Vocês não têm praticado a justiça. E por não praticar a justiça, adivinha? O reino de Deus não está no meio de vocês. Por isso que os cultos de vocês, por isso que as reuniões de vocês são vazias à minha presença. Porque elas não condizem com o meu reino. Porque meu reino é um reino de justiça, paz e alegria. Mas o que acontecia com esse povo, velho? O que eles estavam fazendo de tão errado? Vamos ler novamente Amós. Agora Amós, capítulo 5, versículo 7. Você está aberto? Leia ali. Amós 5, 7. Olha só. Vocês estão transformando, falando sobre aquele povo, vocês estão transformando o direito em amargura. Sabe, vocês podem, mas vocês estão transformando a liberdade de vocês em libertinagem. Vocês estão transformando aquilo que é direito de vocês em amargura. Continuando. Vocês estão atirando a justiça no chão. Agora vamos pensar um pouco, não de uma maneira individualista, mas vamos pensar na nossa nação, no Brasil, velho. Será que isso não é retrato do Brasil? Olhe para as votações da Câmara, dizendo respeito ao Eduardo Cunha. Não sei se você está acompanhando o momento político brasileiro, mas não é uma falta de vergonha? O direito sendo transformado em amargura. Através de manobras políticas e tudo mais, as pessoas se corrompem. Ricos que deveriam estar presos estão soltos. Pobres que cometeram muito menos crime estão presos. Tem alguma coisa errada. A justiça está sendo jogada no chão. Quanta mãe no Brasil chorando a morte de seu filho, sem que absolutamente nada seja feito. Quanta família perdeu familiares de uma maneira injusta, sem que absolutamente nada seja feito. Quantos casos arquivados nos fóruns aí espalhados pelo Brasil. Quanta gente caducando já na sua sentença, porque recorreu e recorreu e recorreu e recorreu, e o cara está morrendo e está recorrendo ainda. Vamos continuar? Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Sendo bem honesto, a minha opinião política, eu não sou nem de direita, nem de esquerda, nem fascista, nem liberal.
Mas existe algo como cidadão brasileiro eu quero, e o que eu quero é justiça. E nesse tempo político, se existe algo que eu defendo é a Operação Lava Jato. Por quê? Porque talvez, pela primeira vez no Brasil, a gente está vendo um raio de esperança de que a justiça seja feita. Pela primeira vez no Brasil, a gente está vendo, enfim, milionários intocáveis, políticos intocáveis, sendo processados, condenados. Isso é fantástico. E como povo de Deus, nós deveríamos amar isso que está acontecendo no Brasil. Aliás, eu não sei se você tem essa consciência um pouco mais altruísta, mas você deveria orar pela Operação Lava Jato. Você deveria orar pelo juiz Sérgio Moro. Agora, o que acontece no Brasil, na prática, é que esse camarada, o juiz Sérgio Moro, ele é amado por muitos e odiado por tantos outros. Ao ponto de alguém que está defendendo as causas do Brasil ter que ser, enfim, guardado de rechaça popular, de linchamento popular. Isso é uma vergonha, cara. Sabe, aquele povo, eles estavam vivendo basicamente, talvez aquilo que nós vivemos na nossa nação hoje. Eles odiavam quem falava a verdade. Odiavam quem dizia aquilo que deveria ser dito. Continuando, vocês oprimem o pobre e o forçam a entregar trigo. Vocês tomam proveito em cima do pobre. Sabe, porque você é um pouco mais dotado de dinheiro, você oprime o pobre. Você não dá direito ao pobre. Sabe quanta gente vive uma escravidão disfarçada nos nossos dias? Quanta diarista espalhada pelo Brasil que ganha 30, 40 reais para trabalhar o dia inteiro. Um serviço pesado. Quanto peão de empresa colocando em risco a própria vida, não tem nenhum tipo de salubridade, não tem nenhum direito. E sabe, quando eu olho para isso, a nossa tendência é sempre olhar para quem de nós, para além de nós. É tipo assim, isso é culpa dos governantes. Isso é culpa dos empresários. Então o que a gente faz? A gente protesta no Facebook. Mas sabe o que a gente deveria fazer? Se realmente queremos ver justiça, você deveria se esforçar para ser um empresário e praticar a justiça dentro da tua empresa. Você deveria se esforçar, se de alguma forma você tem vocação, chamado, iluminação para isso, em ser um político, sem ideologias partidárias, mas com apenas uma ideologia, que a justiça seja feita no Brasil. Você deveria se atentar para a maneira como você vive, a maneira como nós projetamos nosso futuro. Existe um segmento musical que é o rap, que sempre foi usado como forma de protesto. Mas o que me preocupa com o protesto do rap é que na grande parte das vezes só fica no protesto. O cara vai lá, protesta, se torna rico, toca na Globo, e é isso aí. Nem me lembro que eu fui pobre. Nem me lembro que eu morei numa favela. Isso não pode acontecer, cara. E essa justiça começa a ser praticada em todos os âmbitos. Na tua vida familiar, na tua vida com a tua esposa, na tua vida profissional. No fato de você tratar bem o guardiã da tua empresa. É uma questão de justiça. O fato de você dar comida para quem não tem comida é uma questão de justiça. É uma questão de justiça você dar roupa, agasalho para quem não tem agasalho.
Sabe, cara, quanta gente morando nas ruas. Já imaginou dormir nesse frio na rua? Dormir na tua cama já é um sacrifício, não é? Até esquentar o pé, parece um cubo de gelo. Você já imaginou dormir na rua, cara? É uma questão de justiça a gente olhar para os menos favorecidos. Continuando. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas vocês não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Por quê? Eu sei quantos são as suas transgressões e quão grande são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Uau! Agora você entendeu o motivo pelo qual Deus odiava os cultos? Você entendeu o motivo pelo qual Deus odiava as assembleias solenes, as ofertas? Você entendeu? Já assistiu um filme que, aliás, eu recomendo? 12 anos de escravidão? Quem já assistiu esse filme? É muito bom, velho. Se você não assistiu, assista para você chorar. Às vezes, é interessante que eu curto assistir filme triste. Gosto mesmo, eu gosto desse filme para chorar, assim, para sair me sentindo um cocô. Sabe, tipo, meu, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida, mano? Sabe, eu curto esse tipo de filme de guerra, a galera sofrendo, eu gosto disso. Não porque eu gosto de vê-lo sofrendo, mas porque eu gosto de sofrer, porque parece que eu consigo perceber a dor. A Lara, ela detesta isso. Você começou um filme já, tipo, dando tiro no outro, fala, troca esse filme, vamos assim, uma comédia romântica. Mas, velho, eu acho que a nossa geração, ela está muito na comédia romântica. E sabe de uma coisa? A vida ela é mais dura do que a comédia romântica. A vida é mais difícil do que perder um namorado. Tem gente que sofre muito mais do que você porque você não tem um sapato que você quer. E a gente precisa olhar para isso. Esse filme, 12 anos de escravidão, conta a história de um homem que era um negro livre nos Estados Unidos, mas que foi concebido como escravo. E aí tem uma cena daquele filme que me choca, cara. O senhor de escravo, o senhor dele, no dia de manhã, estava fazendo uma devocional com os escravos. Coisa linda, não é? Uma devocional, uma meditação bíblica. Não mais crente que você, velho. E aí ele pegou e leu um trecho da Bíblia, dizendo que os escravos deveriam submeter a ele, deveriam obedecê-lo, porque Deus havia colocado ele como autoridade sobre a vida dos escravos. E aí sai de lá, dá uma chibata nos escravos. Aí a galera vai trabalhar, recolher algodão. E o que eu fico pensando é que provavelmente a oferta que aquele homem deu na igreja foi o algodão que os escravos colheram. E a pergunta que eu faço é, de que maneira isso é agradável aos olhos de Deus? Tem como? Sabe, a tua oração no final do dia não cancela o teu dia, velho. O culto no final de semana não cancela a tua semana. A tua maneira injusta de viver não é passar do pano, porque você está orando. E talvez você fale, mas eu não tenho escravos. Será que não? Talvez a tua esposa seja a tua escrava. Talvez você nunca pegou uma vassoura para varrer a tua casa. Talvez a tua mãe seja a tua escrava. Você fica o dia inteiro no Facebook, no computador, enquanto ela está lavando a louça. Mas eu nunca oprimi um pobre. Será que não? Sabe, você nunca passou por um morador de rua e olhou para a necessidade dele sabendo que você poderia ajudar e não ajudou? Mas ele não pediu, ok. Mas isso não muda o fato de ele estar passando necessidade. Eu lembro uma vez que eu saí da onda e, enfim,
fui com uma galera, a gente foi jantar lá no McDonald's. E aí eu estava chegando no McDonald's e veio um morador de rua, enfim, todo danado da vida. E aí veio, me cumprimentou e a gente começou a conversar. E ele falou, pô, cara, queria comer e tal, não sei o quê. Na minha mente miserável, o que veio na mente? Vou dar 2 pila aí para ele comer um dog. Mas eu estou entrando no McDonald's para comer um Big Mac, velho. Tipo, como eu tenho coragem de dar R$2 para ele comer um hot dog e eu comer um Big Mac? Não, Lipão, mas é questão de justiça, você trabalhou para isso. Ok, mas quem disse que esse homem não foi injustiçado? Quem disse que esse homem não foi injustiçado pelo governo? Pela família? Quem disse? E eu lembro que naquele dia eu tomei consciência disso. Falei, cara, eu não posso fazer isso, mano. Enfim, fui lá, comprei um Big Mac para ele com batata mega, sundae. Enfim, comprei o lanche que eu queria comer, velho, e dei para ele. Porque é uma questão de justiça. A gente não pode olhar para tudo isso e perceber e achar que tudo isso é normal. E pensar que 25 moedas de prata podem pagar a nossa injustiça. Vamos examinar a justiça de um homem? A Bíblia diz poucas vezes que alguém é íntegro, mas ela fala uma vez para um homem. Sabe quem é esse homem? Jó. Eu acho Jó o cara. Porque vamos ser bem honestos, velho. Imagina chegar da parte de Deus e falar, Jó é o cara. Aqui, ó, bota o fé, irmão. Ele é o cara. Jó é um cara reto e íntegro. Você queria ser examinado por Deus da mesma forma? Que lindo, né, velho? Imagina. Dormir com essa voz. João, você é reto e íntegro. Mas não é tua amigucha que está falando. É Deus que está falando. E Deus falou isso para Jó. Mas qual era a prática da vida de Jó? Jó, capítulo 29, versículo 12. Eu ajudava os pobres que pediam ajuda e cuidava dos órfãos que não tinham quem protegesse. Pessoas que estavam na miséria me abençoavam, e as viúvas se alegravam com meu auxílio. A minha justiça e a minha honestidade faziam parte de mim. Presta atenção nisso. Eram como roupa que eu usava todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Continuando. Eu era os olhos para os cegos, os pés para os aleijados, era pai dos pobres e defensor dos direitos dos estrangeiros. Eu acabava com o poder dos exploradores e livrava das suas garras as vítimas. Vamos dar uma salva de palmas para Jó aí? Dá uma salva de palmas para ele. Mano, demais, velho. Bota Robin Hood no bolso. Martin Luther King fica com vergonha dele. Madre Teresa de Calcutá tem um pôster de Jó na casa. Mano, Jó é o cara. Eu estava examinando a história de Jó, examinando esse termo justiça. E descobri uma coisa bem curiosa na Bíblia. Que a justiça no original hebraico, ela é escrita com 2 palavras. Na verdade, 2 palavras são expressas na Bíblia para falar a respeito da justiça. Primeira palavra, vamos manjar um pouco de hebraico aí? É dizedake. Fala aí, dizedake. Isso aí. Essa palavra é uma palavra hebraica que se trata e se fala a respeito de justiça. Segunda palavra, mishibah. Fala aí comigo, mishibah. Aí, ó, já é quase um hebreu, velho. Coisa linda. Dizedake e mishibah. São 2 palavras que falam a respeito de justiça. Curiosidade. Quando eu comecei a falar sobre justiça com vocês, o que veio na tua mente? Não, não posso beber, não posso fumar, não posso transar, né? Essa parada aí, não posso roubar, não posso matar. Sabe qual é o problema?
que esse tipo de justiça se aplica apenas uma palavra do que se trata a respeito de justiça, que é dizer daqui. Que nada mais é do que a justiça primária, ou seja, justiça própria, que é praticar aquilo que é justo enquanto cidadão. Entendeu? Em outras palavras, não é mais do que a tua obrigação ser um bom marido, ser um bom pai, coisa do tipo. Aí vem uma segunda palavra, que Deus nos encoraja a praticar a justiça dessa forma, que se chama mishpah. Do que essa palavra se trata? Se trata ao estilo de justiça praticado por Jó. Se vocês lembrarem do texto que nós acabamos de ler, você vai perceber que Jó, primeiro, ele falou de dizer daqui. Quando ele disse o quê? A justiça para mim é como uma roupa. O que ele está dizendo? Eu não aceito suborno, não pago propina, sou um bom pai, sou um bom marido, pago meus impostos. Mas depois ele fala sobre um segundo tipo de justiça. Qual é o segundo tipo? Mishpah. Quando ele diz o quê? Eu levanto a voz para aqueles que não têm voz. Eu tiro das garras dos exploradores aqueles que estão sendo explorados. Eu sou os olhos para os cegos, os pés para os aleijados. Você está vendo? Ele está fazendo mais do que pagar imposto. Ele está fazendo mais do que ser um bom filho, um bom marido. Ele está se envolvendo com a justiça social. Ele está se envolvendo com a justiça na sociedade. E adivinha? Deus está te chamando para praticar justiça. Amém? Esse tipo de justiça. Tanto a justiça primária, quanto a justiça coletiva. Pensando no teu futuro, ou no teu presente. Como que você pode usar a tua influência para abençoar o pobre? Você está fazendo direito, vai ser um advogado. Você já pensou em doar um dia de trabalho para dedicar àqueles que não têm poder aquisitivo para pagar os honorários de um advogado? Você está se tornando um empreendedor. Você já pensou como usar a tua empresa para ajudar aqueles que não têm condições? Isso é mishpah. Sabe, cara? É se preocupar com aqueles que passam fome. É se preocupar com aqueles que não têm pai. É se preocupar com aquela viúva que não pode trabalhar e o marido morreu. A Bíblia declara que Deus tem um amor especial com 4 grupos de pessoas. Qual é esses 4 grupos? Primeiro grupo, os órfãos. Segundo grupo, as viúvas. Terceiro grupo, os pobres. Quarto grupo, os estrangeiros. A pergunta que eu te faço é: de que maneira você já ajudou uma viúva? De que maneira você já ajudou um órfão? De que maneira você já ajudou um pobre? De que maneira você já ajudou um estrangeiro? A Bíblia diz que quando nós suprimos a necessidade dessas pessoas, é como se nós estivéssemos suprindo a necessidade do próprio Deus. E sabe, esse tipo de mensagem não é um tipo de mensagem que deve, tipo assim, vou sair daqui e vou mudar o mundo. Amém. Que você seja tomado por esse sonho, por essa visão. Mas esse é o tipo de mensagem que Amós trouxe para aquele povo e que eu estou trazendo para vocês hoje, que deve nos cutucar ao ponto de falar: velho, o que eu estou fazendo da minha vida? Sabe, as minhas preocupações se resumem em comprar um celular novo, se resumem em comprar um outro tênis, se resumem em viajar, se resumem em comprar outro carro, se resumem em namorar. Cara, enquanto tem tanta gente que não pode ter absolutamente nada disso.
Enquanto tem gente que vive cheio de bicho geográfico no pé porque não tem tênis para calçar. Sabe, você está se esforçando para fazer 6 refeições ao dia, para seguir o regulamento dos nutricionistas, enquanto tem gente que não tem uma refeição por dia. E esse não é o tipo de mensagem para você olhar para quem está do teu lado. Não é o tipo de mensagem para você olhar para os governantes. Esse é o tipo de mensagem para você olhar para você, velho. De que maneira você tem usado aquilo que Deus te deu para praticar justiça na sociedade? Nós falamos tanto que queremos que o reino de Deus venha para o nosso meio. Quantos querem isso? O reino de Deus é justiça. Sem justiça, sem reino de Deus. Não se iluda, o reino de Deus não vai vir sobre Joinville porque a gente está alugando um espaço maior. Não vai. Sabe, se nós não continuarmos nos empenhando em praticar justiça, o reino de Deus não vem sobre Joinville. E é algo que me preocupa muito. É olhar para a história e perceber quantas santas casas foram feitas pela igreja. Quantas universidades foram feitas pela igreja. Quantas escolas foram feitas pelas igrejas. Quantos orfanatos foram feitos pela igreja. Agora a pergunta que eu faço é, nas últimas 3 décadas, quantos hospitais, santas casas, orfanatos foram feitos pela igreja? Eu desconheço de um. Sabe, e talvez você olha para isso e fala, não, isso é culpa da instituição. Não, isso é culpa da igreja, e a igreja somos nós. Sabe, nós precisamos sair do nosso casulo individualista e começar a olhar para o mundo da forma como Deus olha. Usar as tuas habilidades e dons para servir o próximo. Uma coisa que me alegra e me alegra muito é perceber que, de certa maneira, nós já saímos da miserabilidade em relação a esse assunto dentro da onda. Me alegra muito olhar no grupo da onda e perceber esse amor altruísta que a gente está vivendo de certa medida. Me alegra muito, volta e meia, andar no centro da cidade e ver vários moradores de rua com uma pulseirinha da onda. Porque isso de alguma forma comprova que alguém ajudou ele. Comprova que alguém levou comida para ele. Cara, isso é fantástico. Mas nós precisamos continuar progredindo. Sabe, para despertar isso, a gente pratica na onda bimestralmente o GP Solidário. Mano, faça desse dia um dia especial, cara. De verdade. É triste perceber que alguns GPs cancelam o GP nessa semana porque não tem muito o que fazer. Mano, junta teu GP para olhar para o necessitado, nem que você vai bater na porta de alguém para conversar com essa pessoa. Lá no GP de casais, no qual eu sou apacentador, nessa última ocasião, a gente fez uma parada que foi muito louca. As mulheres do GP, enfim, fizeram uma pizzada sinistra, fizeram lá umas 40 pizzas. E a gente foi num bairro carente em Joinville para entregar pizza para as famílias. Tipo, um jantar de gala, assim. Cara, foi incrível isso. Sabe, ver as dondocas tudo do GP, pisando na lama de noite, batendo na porta no meio da chuva para entregar pizza. Mas o mais fascinante foi ver a reação das pessoas. Tipo, quanto que é? Não, cara, é um presente. E considere esse presente como um presente de Deus para vocês. Deus não quer que nós sejamos uma igreja que faz cultos, que faz eventos, que faz música, mas que não vem acompanhado de justiça, que não vem acompanhado de retidão. Amós, capítulo 7, versículo 7, para nós irmos finalizando.
Ele diz o seguinte: ele me mostrou ainda isto, o Senhor com um prumo na mão. Ele estava junto a um muro construído no rigor de um prumo. E o Senhor perguntou: o que você está vendo, Amós? Sabe qual foi a resposta de Amós? Um prumo. Então disse o Senhor: veja, presta atenção, estou pondo um prumo no meio do povo de Deus. E o meu povo, não vou poupá-lo mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus colocasse um prumo na tua vida, você sabe o que é um prumo? Não? Prumo é aquela ferramentazinha que um pedreiro usa para poder alinhar o muro, para colocar no prumo o muro. Ok? Entenderam o que é o prumo? Se Deus colocasse um prumo no muro da tua vida, ele iria encontrar retidão? Ou será que ele iria encontrar aquilo que a Bíblia fala? Seus lábios me louvam, mas o coração de vocês está longe. Se Deus colocasse um prumo na tua agenda, ele ia encontrar retidão? Se Deus colocasse um prumo na tua vida financeira, ele iria encontrar retidão? Se Deus colocasse um prumo nos teus relacionamentos, ele iria encontrar retidão? Se não, vale a pena salientar a mensagem de Amós. Fala para o meu povo endireitar as obras deles, porque vai chegar um dia que eu não vou mais poupá-los. Vai chegar um dia em se eu ver muro torto, eu vou derrubar com 2 pés. Deus espera muito mais de nós do que apenas vir a um culto, entregar ofertas e coisas do tipo. Deus espera retidão, justiça. Nós estamos aqui como onda dura, Joinville e até os confins da terra, para transformar as pessoas através da obra justificadora de Cristo, que nos torna justo. E como justos, praticantes da justiça. Amém? Baixa tua cabeça. Feche os seus olhos. Imagine Deus vindo com um prumo sobre a tua vida. E Ele vai encontrar retidão. Sabe, talvez você não seja nem justo com o teu dízimo. Quanto mais com o teu auxílio na tua casa, quanto mais com a tua atenção ao teu marido, à tua esposa. Quanto mais a um morador de rua que você não conhece. Ou uma família carente que está num bairro distante de Joinville que você nunca ouviu falar. Quanto mais há pessoas morrendo na Síria por causa de guerra. Nós somos aqueles que deveríamos levantar a bandeira da justiça. Não da justiça feita com as próprias mãos, mas da justiça praticada por cada um de nós. Eu creio demais que Deus quer levantar aqui no nosso meio empresários que tratem a empresa de maneira digna e honrada, que tratem seus funcionários de maneira humana. Eu creio que Deus quer levantar aqui no nosso meio professores que se dediquem ao ensino dos alunos, não de uma maneira superficial, mas de uma maneira profunda e de uma maneira atuante. Sabe, eu tenho certeza que Deus quer usar as tuas habilidades, a tua profissão, para praticar justiça nesse mundo. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é: você quer ser usado por Deus para trazer o reino dele para a terra, de justiça, paz e alegria? Se você quer ser usado por Deus dessa forma,
Eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar, para que nós juntos possamos orar e pedir a Deus que Ele nos use, para que tragamos o reino dEle para as nossas cidades, para os nossos bairros, para as nossas escolas, para as faculdades, aonde nós estivermos. Senhor, nós amamos a Ti, porque em Ti temos esperança de que um dia moraremos um lugar de justiça plena, moraremos um lugar onde não existe pobreza, onde não existe preguiça, onde não existe desfavorecimento, mas aonde todos igualmente vão ser tomados por oportunidade de servir a Ti, oportunidade de terem uma vida justa e reta. Nós, ó Pai, oramos na esperança de que existe uma nova pátria, de que existe uma nova nação sendo estabelecida no nosso meio e que perdurará pela toda a eternidade, Pai. E nós queremos fazer parte da edificação dessa nova casa, queremos fazer parte da edificação dessa nova Jerusalém, Senhor. Eu não sei de que maneira nós podemos praticar Mishpah, mas, Senhor, o Senhor conhece cada um de nós e sabe, Senhor, cada poder aquisitivo, o Senhor conhece cada instrumento de influência que nós temos para praticar justiça. E por isso, Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor nos use para trazer o Teu reino para esse mundo, para trazer a Tua justiça para esse mundo, Senhor. Nos use, Senhor, de uma maneira poderosa, para que pratiquemos justiça onde formos e que nós sejamos conhecidos como o Jó foi, pessoas íntegras, que não somente estavam preocupadas em não beber, não fumar, não transar, mas pessoas preocupadas com o pobre, pessoas preocupadas com o cego, pessoas preocupadas com o aleijado, pessoas preocupadas com aqueles desfavorecidos da nossa sociedade, Pai. Desperta o nosso coração e faça-nos enxergar a dor daqueles que dormem chorando por não terem o que comer. Nos faça, ó Pai, enxergar a dor daqueles que dormem com frio. Nos faça, Senhor, enxergar a dor daqueles que vivem sem paz. Nos faça, Senhor, sentir a dor daqueles, Senhor, que não têm condições de irem para a escola. Nos faça, ó Pai, enxergar a dor daqueles, ó Pai, que não têm oportunidade. E que possamos nos atentar para a dor dessas pessoas. E como povo Teu, possamos ir até eles e levar o Teu reino até eles, um reino de justiça, paz e alegria, no nome de Jesus, amém. Continue em pé. Se tratando de justiça, Gálatas 6,10, o apóstolo Paulo nos ensina algo muito elementar. Ele diz o seguinte: portanto, enquanto temos oportunidade, um dia essas oportunidades vão passar. Enquanto nós temos oportunidade, olha para quem está ao teu lado, você tem oportunidade. Olha o que ele diz: façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Sabe o que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Que se no nosso GP tem alguém passando fome, não adianta a gente querer alimentar as crianças na África. A justiça começa em casa. Se no nosso GP tem alguém desempregado, não adianta nós orarmos pelos assírios, porque a justiça começa em casa. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que justiça na igreja não é marketing. Justiça na igreja é realidade. Nós não ajudamos as pessoas para aparecer. Nós ajudamos as pessoas porque nós fomos tomados de justiça através da justificação de Cristo. Existe uma regra que a igreja primitiva vivia e que é uma regra que eu creio que nós devemos viver. Sabe qual é a regra? Não há necessitado algum entre eles. Nós devemos viver essa regra. No nosso meio não pode haver sequer uma pessoa passando necessidade. Sabe, é inaceitável
uma pessoa não poder vir ao som porque não tem um passe. É inaceitável. É inaceitável alguém no nosso meio não ter que comer num dia. Inaceitável. É inaceitável alguém no nosso meio não ter onde dormir. É inaceitável. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que sim, a nossa justiça deve extrapolar a igreja, mas ela deve começar no meio da igreja. Nós devemos praticar a justiça no nosso meio. Então, essa regra da igreja primitiva eu quero trazer à tona nos nossos dias. E a pergunta que eu quero fazer é: quantos se comprometem a não permitir que absolutamente ninguém passe necessidade nos seus GPs? Levantou a mão aí. Olhe para a necessidade do teu irmão, velho. Sabe, não só com aquele discurso de que um dia pode ser você. Não. Mas com um discurso de amor. Se Deus te deu com fartura, não é para que você ostente e esbanje, mas é para que você dê a quem precisa. Sabe, você comprou um celular novo, glória a Deus, mano. Você comprou um iPhone 6, que lindo. De verdade, sabe, cara, é muito bom isso. E não tem nenhum problema nisso. Agora a pergunta que eu faço é: o que você fez com o seu celular antigo? Ah, eu vendi. Pô, mas você pode comprar o iPhone 6? Você não precisa do dinheiro da venda do teu antigo celular, não é não? Eu podia dar para alguém que não tem o celular. Você comprou uma cama plus king size gigante que ocupa teu quarto. Pô, glória a Deus, velho, você vai dormir bem pra caramba. O que você fez com o teu antigo colchão? Ah, dei pro meu cachorro lá dormir. Vai por mim, velho, teu cachorro vai comer o colchão em um dia. Tem gente que dorme num papelão toda noite, cara. Entende o que eu tô falando? Comprou um moletom novo da All Day Store. Que louco, cara, que legal, top. Mas isso significa então que você tem um moletom a mais. O que você deve fazer com o teu outro moletom? Dê para alguém, cara. Uma parada que eu estabeleci na minha vida já faz alguns anos, e que eu te convido a praticar isso, sabe o que é? Contar as roupas que você precisa. Quantas camisetas eu preciso? Quantos casacos eu preciso? Quantos tênis eu preciso? Quantos? Ah, preciso de 10 mulheres. Na mulher precisa de mais, né? Uns 20. Ok, não tem problema, 20, ok. Mas se você comprar 21, isso significa que você tem um a mais. Quantos casacos você precisa, cara? Sabe, não quero que você seja um miserável. Ah, preciso de 6 casacos. Beleza, não tem nenhum problema. Mas isso significa que se você comprar 7, você tem um a mais. Entendeu? E assim a gente começa a praticar justiça naquilo que nós fazemos. E não simplesmente pega a tua roupa, joga no lixo. Cara, tem tanta gente que precisando de roupa. Você vai fazer comida. Mano, não desperdice, cara. Já foi feito um estudo que se nós, seres humanos, usássemos tudo aquilo que nós desperdiçamos, nós alimentaríamos aqueles que não têm o que comer. Com fartura. Não jogue comida fora. Ah, Lipão, vai fazer o que? Sobrou no prato. Então pega menos. Porque o que significa? Significa que no final do teu mês, aquelas 2 colheres a menos de arroz totalizadas por vezes 30, vai dar um saco de arroz. Esse saco de arroz você pode dar para alguém, cara. Você entendeu? Nós devemos trazer o reino de Deus para a terra e trazemos o reino dele através da prática da justiça. Olhe para quem está ao teu lado e diga: vamos trazer o reino de Deus para a terra? Vamos se aliar comigo para que nós pratiquemos justiça? Amém? Tamo junto, galera. Vamos ter um tempo de louvor agora.